Oi para todo mundo, eu sou a Flor Gabriela, escrevo textos e hoje eu gostaria de dividir com vocês uma crônica que fala justamente sobre a trajetória das minhas escritas e eu espero muito que todos gostem. Essa crônica chama-se então Estrada de Palavras. Um dia, voltando da escola, apressei o passo para chegar logo em casa. Desta vez não era fome, embora o horário beirasse meio-dia. E também não era para cumprir prazos, já que aos 15 anos de idade os compromissos não eram tantos. O motivo era uma história, a novidade de descrever cenas que vinham aos poucos em minha cabeça. Andei depressa, um passo engolindo o outro, e a excitação de mãos dadas com a interrogação da necessidade daquilo tudo me fez correr. Entrei rapidamente pela casa, explicando em tom convincente para minha mãe que não poderia almoçar, pois precisava segurar uma ideia, a ideia premissa que coloriria minha vida. Assim, sem grandes entendimentos e noções de perspectivas, iniciei uma atividade interessante, a de falar por escrito. Uma história mística recheada de suspenses, aventuras e mistérios, os quais me despertavam sensações diferentes. Foram 2 anos escrevendo, dias e noites, misto de empolgação e fuga de inspirações, praticamente um caso de amor. Aos 17 anos concluí orgulhosamente a história. A primeira e única leitora foi minha mãe, a mulher que enxerga e interpreta pelas lentes de uma artista arteira. Por descuido, inexperiência ou destino, a criação se foi. Sumiu, evaporou, sem mais nem menos assim. Simples e dolorosamente, abandonou-me sem deixar rastros. A primeira decepção amorosa. Escrever por 2 anos detalhes de uma história que pingava sentimentos aos 4 cantos de minha imaginação e em menos de um segundo, por um clique, uma batida de porta, desaparecer. Após esse acontecimento, prometi não mais escrever longamente. Talvez arriscasse uns versos, poemas, música, quando estivesse pronta, sabe-se lá quando. O aprendizado mais eficiente é aquele vivido, batido, sofrido, repensado e transformado em experiência. Um tempo depois, fiz jus à promessa jogada ao ar e iniciei alguns textos curtos, ainda despretensiosamente e um pouco acanhados, porém sucintos e sinceros. Minha leitora favorita espalhou a ideia das novas escritas e o fã-clube estava montado. Meus pais, que acompanham até hoje todo o bagunçar de palavras que se fixam em frases e dançam dentro de uma sinfonia norteadora para o nascimento de uma crônica, conto ou poema. Descobri a felicidade ao dar voz aos meus pontos de vista, a doação em observar o externo e o interno para simplesmente desafogar ou expressar pensamentos e ideias. Mesmo depois de 13 anos, continuo a andar depressa quando cruzo com a inspiração. Tenho aprendido a buscar locais que propiciam isso também, apesar de que as ideias mais interessantes surjam do inesperado. O primeiro pensamento ao acordar, a lembrança de sonhos, o deslocamento até o trabalho, o sorriso dos desconhecidos, a apreciação por dias nublados, bebidas quentes e todos os detalhes possíveis para os meus olhos, em conjunto com a parceria do imaginário. Essa é a minha história, então, que fala aí sobre o comecinho, quando eu tinha ali meus 15 anos, não faz tanto tempo assim. Comecei a escrever uma história, estava muito empolgada, levei 2 anos escrevendo. E por um descuido eu acabei perdendo, mas isso fez com que eu descobrisse outras maneiras de escrever. Então eu conheci os textos curtos, contos, poemas, crônicas, e acabei me encantando por esses textos também, essa forma de escrever. Então foi isso, eu gostaria então aí de passar para vocês essa ideia de como eu iniciei e por que agora eu escrevo só textos
pequenos, não pretendo me aventurar a histórias grandes, enfim. Eu espero que todos vocês gostem. Eu agradeço pela companhia, pela atenção, pelas mensagens que eu continuo recebendo. Um beijo para todo mundo. Domingo que vem eu volto com mais um texto para dividir com vocês. Tchau, tchau, até mais.